bem-vindos ao Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou Sabrina Moreira. Eu sou José Vicente. E eu sou Henrique Bueno. E esse podcast traz sempre os melhores convidados para a gente falar sobre vida integral, sobre liderança, sobre evolução de uma forma geral. Então estamos muito felizes, né? Estávamos falando aqui nos bastidores. Que honra ter você com a gente, Henrique. Mas assim, ó, tá faltando um membro importante dessa bancada, né, Zé? Sim, com certeza. Cadê? Por onde anda Paulo Cruz Filho, será? Bom, Paulo Cruz Filho, ele se ausentou desse papo especial que a gente vai ter com o Henrique por um motivo muito bacana. O Paulo vai estar ausente aqui do podcast porque ele participa do Encontro Mais B, em Belém do Pará, que é um dos maiores encontros latino-americanos sobre impacto e negócios com propósito, que tem tudo a ver com o que o Paulo sempre fez, né? Então, o Paulo é reconhecido, para quem não sabe, como um dos principais especialistas em ESG do Brasil, você sabia? Então, o Paulo ajuda empresas a terem negócios com mais propósito, com menos impacto e com muito mais propósito, né? Uhum. Então, o Paulo ajuda nisso e esse evento reúne líderes, empreendedores e especialistas. O Paulo tem a honra de nos representar, então que bom, Paulo. Toca daí que a gente toca daqui. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então hoje a gente tem um papo que a gente quer emendar rápido, né? Então deixa eu já te pedir, por favor, para você não esquecer de dar um like nesse vídeo, o like preventivo que o Zé sempre fala, preventivo, né? Começa dando like, porque assim, ó, tem aquela história, se você não gostar do papo, você dislika, entendeu? Mas vai ser impossível hoje, tá? Então, segurança que você vai amar esse papo. E se inscreva aqui no nosso canal. Inclusive, você que assiste a gente, você já está inscrito no nosso canal? Se inscreve no nosso canal, não esquece que isso é importante pra gente, tá? E não esquece também de seguir a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, @integraworks_, ok? Muito bem, então vamos lá. Hoje o papo, ó, se você é ser humano, tá vivo e respirando, você vai se interessar por esse assunto. Bem por aí, né? Não é verdade? Uhum. Felicidade. Felicidade. Essa palavra carrega diferentes sentidos para cada um de nós. Então, para alguns, a felicidade pode estar nos grandes momentos de conquista e tudo mais. Para outros, nas pequenas alegrias do cotidiano. E há quem veja a felicidade como um estado permanente, será? Já vamos conversar sobre isso, né? Acho que não. E há quem busque essa felicidade em instantes de plenitude que se renovam dia após dia. Bom, para além de tantas suposições a respeito, você sabia que já existe uma ciência que pode explicar a felicidade, que estuda a felicidade, que investiga melhor tudo isso? E mais, será que uma vida integral, aquela que busca equilíbrio entre corpo, mente, emoções, propósito e relações, é necessariamente também uma vida feliz? Boa pergunta aí, gente. Boa, boa, boa. Ou a felicidade e a integralidade são caminhos distintos, que podem se complementar, mas não se confundem? Não sei. Então, no episódio de hoje, uma das maiores referências brasileiras em ciência da felicidade está aqui com a gente, para falar sobre essa conversa que vai ser muito profunda e para a gente compreender e viver esse tema que tanto nos move a todos nós. Então, Henrique Bueno. Que bom, que gostoso estar aqui com vocês hoje. Legal, muito prazer ter você. Tá, a gente tem muito menos tempo do que a gente gostaria para conversar com você, mas vai voar esse tempo. A gente tem certeza que vai ser muito legal. Esse é o problema. O papo tá bom, vai muito rápido. Então vamos lá, deixa eu apresentar o Henrique Bueno então para vocês. Bom, o Henrique Bueno é casado com a Manu, pai do João, do Antônio e do Joaquim. Ufa, 3 meninos. O Henrique é mestre em psicologia positiva pela University of East London. Ele é especialista em felicidade e felicidade corporativa também e professor adjunto do primeiro mestrado global em estudos da felicidade, ministrado pelo professor Tal Ben-Shahar, já vamos falar sobre ele também, na Centenary University, nos Estados Unidos. Henrique é fundador do Whole Being Institute no Brasil e em Portugal, e ele também é CEO global do mesmo instituto. Ele atua como palestrante internacional, facilitador de programas de felicidade, liderança e comunicação e como professor convidado em diversas universidades, inclusive na FAI, com quem eu tive aula, tive a honra de ter um módulo muito legal de pós-graduação ali com você. Suas palestras, workshops e projetos de mudança cultural relacionados à saúde mental, felicidade e bem-estar são conhecidos por milhares de pessoas em eventos no Brasil, em Portugal, Colômbia, Estados Unidos, em dezenas de empresas e órgãos públicos no Brasil. Você está entendendo que a gente trouxe alguém que entende bastante de felicidade para conversar com a gente? Legal, legal. Legal, Henrique. Bom,
você tem uma vida, né, que na teoria e na prática você criou ali tanto conhecimento quanto a habilidade de ser feliz, da felicidade, né? A tua história é muito legal, né? Você conta aí em vários podcasts, contou na aula de uma forma incrível, mas vou dar uma resumida aqui para pegar o gancho, tá? Ótimo. Mas você é formado em Direito, fez lá a tua OAB, começou com uma carreira corporativa, né? Muito robusta, e uma hora, antes disso, foi para a Austrália, né? Trabalhou com um monte de coisa, instrutor de mergulho, né? Várias coisas, voltou, construiu essa carreira corporativa, mas chegou uma hora que, isso aqui não estava suficiente. Ou seja, havia uma satisfação em tudo que você conquistou, né? Com certeza, olhando a tua história, você ficava muito orgulhoso, mas não tinha essa felicidade. Aí você foi estudar sobre isso, deu esse ponto de virada e tudo mais. Então, já que, como eu disse, por conta disso, você tem a teoria e a prática, né? Conta pra nós o que é, afinal, uma vida feliz. Bom, essa pergunta é a mais complexa de todas, né? Porque existem várias definições possíveis. A gente gosta assim. Exato. Veja que você começou logo no comecinho dizendo que para cada um felicidade é uma coisa, né? É importante que a gente enxergue a ciência da felicidade e a felicidade em 3 aspectos. Existe um aspecto que é global, que é geral, universal, né? A ciência hoje sabe algumas coisas que valem para qualquer ser humano, né? Por exemplo, indivíduos mais gratos tendem a ser mais felizes, longevos, bem-sucedidos em alguns aspectos. Indivíduos que têm mais senso de propósito tendem a ser mais felizes e mais longevos. Isso é o aspecto universal. Tá. Agora, culturalmente, o que traz propósito para a gente, para um japonês, para um indivíduo que mora hoje, talvez, numa área em conflito, muda. E individualmente também. Então, foi por isso que foi importante você trazer no começo, né? A ciência da felicidade, ela faz uma parte, mas é importante que cada um transforme a sua vida num laboratório, né? Já que propósito é tão importante, o que é propósito para mim? Exato. Né? E pensando do ponto de vista científico, apesar de existirem várias definições, uma definição que eu sempre carrego comigo pela sua simplicidade e ao mesmo tempo coerência é a definição da professora Sônia Lyubomirsky, que diz que felicidade é a experiência de alegria, contentamento, em outras palavras, emoções boas, em outras palavras, prazer, combinado com a perspectiva de que a vida faz sentido, de que ela vale a pena, ou que ela tem propósito. Ela tem propósito. E por que essa definição é tão importante? Porque ela traz dentro dela 2 componentes fundamentais de uma vida mais feliz. Um primeiro componente é o afetivo. Pessoas mais felizes sentem emoções boas, sentem prazer. Mas só isso não basta. Existe um segundo componente que é o cognitivo. Pessoas mais felizes enxergam a vida numa perspectiva mais ampla e mais positiva. Percebem sentido, percebem propósito. Emoção e cognição, as duas coisas andam juntos. E por isso felicidade se torna mais amplo do que a mera experiência de alegria. A alegria é uma emoção passageira, efêmera, que muitas vezes eu mal percebo que chegou. Felicidade é algo mais estável, mais sustentável, porque eu posso, no momento onde eu não estou sentindo nenhum tipo de prazer, eu posso ainda assim perceber sentido e propósito. E muitas vezes eu posso decidir me dedicar a um projeto que está me trazendo muita dor e frustração nesse começo por propósito, embora não esteja sentindo muito prazer e muita emoção boa agora. Legal. Tá. Né? Então essas duas coisas andam juntos. E é por isso que hoje muita gente não vive uma vida mais feliz, porque a gente é bombardeado o tempo todo a encontrar a felicidade em prazer. Prazer o tempo todo. Né? Perfeito, então existe uma busca alucinante por prazer, que leva ao vício, inclusive. Mas isso talvez seja para a gente falar num outro momento, ou se der mais tempo. Mas hoje as pessoas estão muito mergulhadas na felicidade de prazer e estão deixando de lado um pouquinho como esse lado do sentido. Como emoção, né? Isso. E não como um estado. Um estado, exatamente. Bombardeio de dopamina. Bombardeio de dopamina, vício completo em dopamina. Exatamente. É aquela coisa... a gente fez um paralelo, ali na introdução sobre vida integral e vida feliz, né? Então conta um pouquinho sobre vida integral. Eu vejo assim que talvez a vida integral, você buscar uma vida integral, seja um caminho para uma vida feliz. Né? A gente coloca muito... quando você estava falando agora, eu estava pensando... Nem na definição de vida integral, mas eu estava pensando muito na questão do yoga, né? É que eu tenho toda essa vivência no yoga e a questão de tapas e santosha no yoga. Né? Que tapas, de alguma maneira, é o esforço sobre si mesmo, no sentido de você querer realizar alguma coisa, né? Querer melhorar, se melhorar em alguma coisa. Né? E, de alguma maneira,
o tapas, ele te conduz ao significado. Né? Então, você se engaja em alguma coisa, se engaja em algum propósito, se engaja em algo, e que para você conseguir desempenhar aquilo, fazer aquilo bem, você precisa melhorar. Você precisa fazer um esforço sobre si próprio. E aí tem aquela coisa do paradoxo, né? Então, o yoga prega muito isso, quer dizer, o tapas e o santoshi. O santoshi é o contentamento com o que é, né? Com o momento, com aquilo que está ali, né? Com o que é. Né? Então, não é aquela coisa... Então, veja, existe o paradoxo, porque ao mesmo tempo eu estou procurando melhorar, procurando uma direção de propósito, né? De significado que pode não estar plena nesse exato momento, mas ao mesmo tempo eu estou ok, mas está tudo bem. Né? Então eu estou bem, eu estou presente nesse momento, eu estou aqui. Eu acho que esses termos do yoga trazem muito o que é a busca da felicidade numa abordagem integral também. Que legal. Né? Uma abordagem integral também, no sentido de que existe um propósito, e aí a gente tende a colocar de alguma maneira esse propósito como algo que não está fulfilled, né? Não está ainda totalmente realizado, e eu tenho que ir atrás, então eu tenho que ter um drive né? De movimento, de melhoria, de crescimento, mas ao mesmo tempo existe a necessidade assim, suprema de estar presente com aquilo que é, né? E de alguma maneira encontrar também a felicidade, encontrar a plenitude nesse momento presente. Né? Então eu vejo que as definições podem muito bem caminhar juntas. É interessante como cruza, né? Diga. E se me permite, Zé, quando a gente pensa em bem-estar integral, né, em vida integral, o próprio nome do meu instituto, né, Houbin Institute. Exatamente. O Tal Ben-Shahar e a Megan, quando fundaram esse instituto, eles chegaram à conclusão que felicidade se define como bem-estar integral. E Houbin é a junção de whole person, well-being, que é bem-estar integral, né? Que legal. Então, a felicidade é isso, é você conseguir encontrar bem-estar na integralidade, em todos os aspectos da vida. Perfeito, perfeito. E Houbin é ser integral. E essa questão do... pensando na vida integral, né? Quando a gente vai para a espiritualidade, várias religiões e várias formas de estudo de espiritualidade também trazem esse estado de contentamento. A Bíblia fala em contentamento. O Joe Dispenza, né? E companhia ali da neurociência mística fala de agora, do estado presente, né? Do momento presente, do poder do agora. Então... Na verdade, são caminhos diferentes para chegar nesse mesmo lugar de um estado permanente de... não sei se dá para dizer que é uma satisfação por viver, né? Por estar vivo, por estar aqui. E olha que interessante, né? O contentamento é o contraponto do prazer. Né? Enquanto o prazer acontece com as experiências e com o aspecto emocional, então o prazer ele me dá vontade de querer mais daquilo. Né? E por isso que ele está associado muito no mundo de hoje ao vício, né? Que é o vício que a gente tem com tecnologia, por exemplo. Eu tenho micro momentos de prazer, eu tenho vontade ou uma necessidade até inconsciente de estar repetindo aquilo. O contentamento vem num aspecto cognitivo de eu olhar para a vida e estar satisfeito com como ela é. Eu gosto de pensar no exemplo, né? É aquele avô que quando você pergunta o que você quer de aniversário, vô, ele fala, o vô não precisa de mais nada. Sabe aquela percepção de que a vida tá boa, né? Então, é o contraponto dessa definição da Sonali Miski, contentamento, prazer. Né? Perfeito. Eu tive um insight, contar aqui, né, uma experiência pessoal. Quando eu comecei a estudar a espiritualidade, né, por uma outra via que não da religião, eu encontrei um estado assim de paz. Aí eu tive uma descoberta muito grande, que é a seguinte: paz não é alegria. Ou seja, não necessariamente é uma emoção, é uma euforia que a alegria traz. Né? É uma coisa mais perene, que eu acho que tem mais a ver com felicidade. Né? Acho que talvez a felicidade esteja mais perto dessa paz do que talvez dessa alegria, ou transita pelos dois, enfim. Eu acho que transita pelos dois, né? O que eu acho bonito da felicidade é que você pode se perceber uma pessoa feliz mesmo momentos difíceis. Né? Não se trata de estar se sentindo bem naquele momento, mas quando, mesmo momento difícil, eu consigo perceber a esperança, consigo perceber que eu tenho opção de me mover para um lugar melhor com o tempo, acho que isso tudo vai construindo uma dinâmica, porque felicidade é isso, né? É uma dinâmica. É uma dinâmica de escolhas, de ação, de intencionalidade e de ação acima de tudo. Então é todo dia você se observar e perceber o que você pode mudar ou melhorar naquele dia, o que você pode fazer, que inclusive pode significar simplesmente aceitar
o seu momento emocional exato. dá um descanso daquele dia. Né? Nada como um dia após o outro, né? Às vezes os dias estão ruins, né? Eu falo, tá, hoje não é o meu melhor dia, amanhã vai ser. Então, só esperar acabar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse que é o ponto, né? É o tapas e o... Santosha, tá tudo bem. Exatamente. Que legal. Exato, tá tudo bem. Ô, Henrique, e é muito interessante pensar que quando começou você a estudar a felicidade, que é muito recente, né, enquanto ciência, a primeira turma de estudo em Harvard estava cheia, né? Estava lotada, ou seja, estudantes de Harvard, que é já uma condição diferente, já uma condição intelectual diferente, eles se interessaram por esse tema, né? Vindo de diversas formações e tal. A felicidade pode ser medida, pode ser estudada? Como que é a ciência da felicidade? Ela pode ser medida, ela pode ser estudada. A ciência ela teve início formalmente em 98, né, quando o professor Martin Seligman, muito recente, né? Isso, da Pensilvânia, ele assumiu a presidência da Associação Americana de Psicologia e decidiu lançar um desafio para a comunidade científica, né? A psicologia sempre foi focada em compreender e tentar ajudar as pessoas a curar a doença, né? A entender os problemas e a curar esses problemas. Tudo muito importante e fundamental. O que o Martin Seligman percebeu é que havia um desequilíbrio. O ser humano ele quer sair da doença, só que não estar doente não significa que ele está vivendo a melhor vida possível, né? Eu não me divorciar através de uma terapia de casal me ajuda, mas não garante que eu vou ter uma vida matrimonial maravilhosa. Então, a psicologia positiva veio com uma ciência, a ciência da felicidade, interessada em estudar os outliers, aquilo que está funcionando muito bem, as comunidades do mundo que são as mais longevas, os indivíduos que são os mais resilientes, para ajudar todos nós a tentar sair de uma linha média e chegar num lugar diferente. Então, ela trouxe mais equilíbrio para a própria psicologia. Tanto que a psicologia positiva nada mais é do que a psicologia. É a mesma coisa, com perguntas diferentes, com uma pergunta mais focada em compreender o potencial da vida, né? E quando essa ciência chegou, ela chegou para... É interessante brincar que se o Martin Seligman é o pai da psicologia, da ciência da felicidade, Aristóteles é o tataravô. Né? Porque esse assunto sempre foi objeto de estudo. Né? Então, não existe novidade no estudo. O que existe novidade é na metodologia. Né? Então, agora a comunidade científica estuda isso com todos os processos de comitês de ética, artigos científicos de alta reputação, análises estatísticas, revisão, contra-revisão. Então, a gente começa a aprender o que funciona, para quem funciona, como funciona. E a questão de Harvard é interessante, né? Porque dá essa impressão. Por que esse curso foi mais disputado da história da faculdade? Né? Quem entra em Harvard não era para estar feliz? Né? Foi o que eu vivi. Eu estava no mundo corporativo, jovem, numa baita carreira bem-sucedida, com baita salário, tudo do lado de fora estava maravilhoso. Mas por que eu estava me sentindo tão mal? Por que eu estava sentindo um vazio tão grande? Né? E foi quando eu decidi mergulhar, em trocar minha carreira totalmente para mergulhar nesse estudo. Harvard é a mesma coisa. Apesar de ser uma universidade que parece que quem chegou lá está no céu, né? Só quem foi para lá vê a maravilha que é o próprio ambiente, né? A grande verdade é que é a universidade que mais tem taxa de depressão, ansiedade e suicídio do mundo, né? Porque a gente acha que ao chegar naquele lugar, e todos nós fazemos isso, o nosso cérebro fica prevendo o futuro. Quando eu chegar lá eu vou ser feliz. E quem chegou em Harvard adorou, até começar a ver o gás que ele tem que dar para se manter entre os aprovados da faculdade. E aí ele começa a ter uma queda significativa. Então, quando a gente começa a entender que se eu não vencer esse viés do cérebro de achar que felicidade está na grande mudança lá na frente, na grande conquista, e eu começar a perceber que felicidade é caminhar em direção a essa conquista, é o tapas, é sentir que eu quero ir além, mas ao mesmo tempo perceber que eu preciso fazer escolhas positivas para viver bem o meu dia, Santosha, e perceber que está tudo bem, mesmo não estando lá ainda, né? Quando eu começo a conectar essas duas coisas, isso não acontece sem um pouquinho de pausa, que a gente parou de fazer atualmente. Perfeito. Um pouquinho de reflexão, um pouquinho de presença, um pouquinho de respiração, né? E a gente aprendendo também, assim como a psicologia aprendeu, a fazer perguntas novas, né? Porque eu só estou me perguntando o tempo inteiro, por que eu não consigo fazer essa pose de yoga? Isso gera uma frustração. Mas quando eu começo a pensar, por que eu não consigo fazer essa pose? Mas vamos ver quantas poses eu consigo fazer desde a última vez que eu treinei. Exato, olhar. Ou o que já melhorou. Quando eu começo a olhar o todo, o integral, né? Porque a nossa vida ela é percebida num viés muito limitado. O que a gente faz nessa ciência é ajudar o indivíduo, e a neurociência nos ajuda nisso, a ampliar essa perspectiva. Né? Deixa eu entender o que está faltando, mas deixa eu me alimentar do que eu tenho para me tornar mais contente, mais alegre, mais leve, para seguir o caminho que eu quero.
Legal. Considerando que a ansiedade é um dos principais maus do século, é bem desafiador, né? Porque isso implica em você tirar um pouco esse lugar da ansiedade, né? Super desafiador. Então... Super desafiador. A gente vive um mundo, o Brasil, inclusive, é o país mais ansioso do mundo, né? A gente entra nesse ranking e para perder feio, o mais ansioso do mundo. Veja, a indústria tenta vender para a gente que a crise de saúde mental que o mundo está vivendo é uma crise química. Né? Então, eu nunca vi tanta loja de suplemento, farmácia, em qualquer esquina, em rodoviária e aeroporto. Hoje isso tem aos montes. Né? E eu não sou contra nada disso, nem suplemento, nem remédio. Mas a nossa neuroquímica é a mesma do Aristóteles. Ela não mudou ao longo desses milhares de anos. Né? O que mudou foi o nosso estilo de vida. Então, a gente passa o dia inteiro, trabalha 14 horas por dia, pega trânsito, só escuta notícia ruim, o tempo inteiro sendo pressionado, pressionando os outros, autocobrança, comparação social em redes sociais. A gente passa 9,8 horas por dia de frente a uma tela. Aí a gente chega em casa à noite, a indústria já sabe que a gente não vai aguentar ver um filme de 2 horas, então ela lançou seriados de 42 segundos. Só que termina tão bem que eu vejo 7. Aí eu vou dormir meia-noite depois de ver o Walking Dead, então eu tô nada de sono. Aí eu vou atrás da melatonina para poder dormir. Coisa que o único animal do mundo que precisa buscar melatonina do lado de fora para poder dormir somos nós. A gente acorda de manhã para ir para uma reunião exaustos. Mas agora tem o Super Coffee. Então a gente está se tentando resolver a crise, trazendo coisas de fora. E a grande verdade é que a crise de saúde mental que a gente vive é uma crise de estilo de vida. Né? Como a gente passa os nossos dias, é como a gente vive a nossa vida. Se a gente não aprender que uma vida, segundo Houbin, né, a metodologia que eu uso, a vida integral, é uma vida de bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. E eu tenho ações que eu posso implementar todo dia para elevar essas dimensões. Né? Então, se eu não aprender que se eu não me alimentar bem, se eu não me movimentar, se eu não me trouxer pausas e dormir direito, se eu não cuidar do meu propósito, se eu não cuidar de apreciar mais a vida, se eu não fizer várias coisas, eu vou continuar tentando me curar o meu problema trazendo suplementos, remédios. Isso não está levando a gente para o lugar que a gente quer ir. Né? Lembrei daquele meme, né? Olha, tem uma péssima notícia. Infelizmente, se alimentar bem, fazer exercício e dormir bem faz muita diferença na saúde. E é tão fácil para o nosso cérebro continuar prometendo o lugar mágico lá na frente, que todos que estão ouvindo esse podcast, inclusive se você está ouvindo, por favor, se inscreva. Não é isso? Isso. Todos que estão ouvindo já chegaram em diversos lugares ao longo da vida. Eu garanto a você, é só você parar para pensar. E você chega, se sente bem por um pouquinho e a euforia baixa e você volta. Esse aqui é o próximo lugar, né? Então, essa luta por chegar, apesar de positiva do ponto de vista de propósito, ela se torna um problema quando eu acho que a felicidade está só lá. Eu só vou ser feliz quando. Porque essas grandes mudanças demoram para acontecer. Às vezes não vão acontecer, tá? Tem sonhos que a gente não vai realizar. E mesmo quando acontece, eu me acostumo. Então eu preciso aprender que são as pequenas ações, são as pequenas escolhas. E por isso que a ciência tem mostrado para a gente que da mesma forma que eu aprendo a ser um bom executivo, um bom líder, eu também aprendo a ser feliz. São habilidades que eu posso adquirir. Legal. Né? Eu posso treinar. E a gente se torna bom naquilo que a gente pratica. Né? Legal. Eu vou botar uma pimentinha aqui agora. Diga, boa, pimentinha. Boa. Eu né, tenho lido, né, e visto até muitos podcasts, né, e sobre o assunto, né, tanto da ciência da felicidade como da psicologia positiva. E uma coisa que eu percebi, né, a gente na abordagem integral, a gente tem a tendência a estar mais associado, por exemplo, à abordagem da psicologia desenvolvimentista. Né? Então a gente tende a estar muito mais associado a essa pegada ali, Robert Keegan, né, essa galera, né, dos níveis de consciência, né, das estruturas mentais, lógicas de ação, etc. E o que a gente vê de uma maneira geral, e aí eu pego até um viés, por exemplo, que até o Ken Wilber mesmo, né, que é o papa da abordagem integral, às vezes acaba trazendo nas suas falas, entre aspas, né, nas suas discussões quilométricas, né, que às vezes assim ele faz um comentário no livro e aí tem ali um númerozinho lá de nota de fim de capítulo, né, ou do fim do livro, e sim, tem 20 páginas na nota. Outro livro. Outro livro. E eu já tive a oportunidade de pegar algumas discussões nesse sentido dele próprio e de outras pessoas, confrontando a psicologia positiva com a psicologia desenvolvimentista. Né? E já peguei até alguns autores, por exemplo, na área organizacional mesmo, com viés de psicologia positiva, questionando, por exemplo, uma abordagem
organizacional de desenvolvimento de lideranças focada em feedback intensivo, por exemplo, né? Então, assim, ou seja, né? Então, assim, teria, vamos colocar assim de maneira bem simples, a psicologia positiva tende a olhar muito o lado bom e esquecer o desenvolvimento, né? E o pessoal da psicologia positiva falando do pessoal desenvolvimentista, não, esse pessoal gera estresse, esse pessoal gera burnout, esse pessoal... Então, assim, acaba que criaram um certo embate entre as duas abordagens, vamos colocar assim, psicologia positiva / ciência da felicidade versus, né? Psicologia desenvolvimentista / abordagem integral, criou-se um certo embate. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Adoro essa pergunta. Veja, eu acho que uma vida integral e uma ciência integral, que é o que a psicologia tem que ser, é uma ciência, uma vida que a gente aprende a jogar fora a ditadura do ou. Não é ou essa ou aquela, né? Ou Você essa ou aquela. isso. Ou eu chego lá ou eu não sou feliz. Ou eu tenho isso ou eu não sou feliz. Uma vida integral, uma ciência integral é aquela que consegue abraçar a sabedoria do E. Né? A psicologia tradicional na cura da doença, na identificação do problema é fundamental. A desenvolvimentista, fundamental. A psicologia positiva também, e elas se integram, né? Então eu posso aprender a viver um ambiente corporativo onde a cobrança para eu me desenvolver é fundamental e necessária e ter um líder que ao mesmo tempo aprende a fazer feedback de apreciação. Né? Eu posso aprender tudo, até porque se eu me tornar um indivíduo que só abraço a psicologia positiva e vivo querendo agradecer até em momentos onde não existe nada para me sentir grato, eu estou vivendo uma vida de poliana e é a pior coisa que eu posso fazer para ser feliz. Né? Então, como é que eu percebo que tudo importa? Né? A própria ideia que se coloca da positividade tóxica. Né? Isso. Que, inclusive, eu questiono muito esse termo. Para mim, ele não existe. Para mim, positividade tóxica não existe, porque eu acho o seguinte... Não é positividade. Não existe nenhuma descoberta científica que demonstre que sentir uma emoção positiva é ruim, ou é tóxico, ou é prejudicial. O que é tóxico é a cobrança. Ou eu me cobrando de mim mesmo, que eu preciso estar feliz quando eu não estou... Ou a cobrança do outro. Para com isso de reclamar. Olha a casa que você tem, olha a vida que você tem. Isso é tóxico. Porque eu tenho que me dar o direito de sentir, me dar a permissão de ser humano, né? Então, não é me sentir positivo que é tóxico, é essa cobrança. Mas o que é importante desse contexto é que dentro de uma vida integral, eu tenho conta para pagar, eu tenho chefe difícil, eu tenho que enfrentar trânsito, eu tenho que enfrentar uma dificuldade financeira do meu negócio e eu tenho que, em busca do meu propósito, entender que eu posso sempre estar elevando, melhorando, mudando, corrigindo o meu tapas para chegar onde eu quero chegar e eu posso também lembrar que nessa busca para esse lugar, ao invés de achar que eu só vou ser feliz quando eu chegar lá, eu posso todo dia fazer alguma coisa para estar mais conectado com meu filho, para estar mais conectado com a natureza, para respirar um pouco melhor. Né? Quando eu começo a perceber tudo isso e integrar tudo, eu começo a construir algo que faz todo sentido. Então, eu acho que essa disputa entre as correntes científicas, elas acabam... Tem um lado positivo, que elas tentam com isso equilibrar, às vezes, uma pressão excessiva de uma hora. Né? Então, hoje, as modinhas que vão surgindo, né, com a própria psicologia positiva, hashtag gratidão, gratiluz, começa a virar um discurso vazio. Quando você começa a integrar tudo, né, eu preciso sempre estar me desenvolvendo, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, que a gente não sabe o que vai ser, né? Não tem mais linearidade. Então, eu preciso me desenvolver, eu preciso me tornar mais flexível. Mas eu posso me tornar mais grato, eu posso me tornar mais gentil. Né? E quando isso... No fundo, a gente tem que vencer esse lado nosso neuroquímico de separar o 1 e o 0, né? O 1 e o 0, é ou isso ou aquilo. Não, esse ou isso ou aquilo prejudica todo mundo. Né? Não. Nossa, eu tenho tantas perguntas. Meu Deus, não sei nem por onde começar em tudo que eu pensei enquanto você falava. Mas sabe uma coisa que me ocorreu quando eu estava ouvindo você, que você foi no Pod People, né, da doutora Ana Beatriz? Sim. A tua busca por uma vida mais feliz partiu de uma vida que estava até então infeliz. Ou seja, você tinha ali um bom casamento, tinha uma boa carreira, mas você tinha um vazio, que você relata, né? Aí eu fiquei pensando, cara, como que a gente consegue praticar uma vida de felicidade, de gratidão e buscar melhorar essa nossa felicidade, essa nossa gratidão, partindo de um sentimento de insatisfação? Sabe assim? Pergunta tão excelente essa. Legal, veja, cara, eu sei hoje, Sabrina, que se eu soubesse o que eu sei, se eu conhecesse o que eu conheço hoje da ciência da felicidade, eu não
talvez não tivesse deixado meu emprego. Talvez não tivesse deixado minha carreira. Né? Então, quando eu fiz a minha transição de carreira, a visão era muito clara. Poxa, se eu cheguei aqui, nessa posição de sucesso, todo mundo admirado com onde eu tinha chegado com tão pouca idade, com tudo aparentemente organizado lá de fora, por que eu estava tão infeliz? E aí o que meu cérebro fez? Preciso fazer outra coisa. Ou preciso trocar. Ou preciso mudar tudo. E aí eu corri atrás e quando eu cheguei no Vale Feliz, que é meu sítio em Antonina, na Joia do Paraná, onde eu achava que agora eu ia viver em paz, pouco tempo depois eu estava em abstinência e me sentindo muito mal com aquilo. E né? cheio de mosquito. Inclusive. Cheio de pernilongo e num calor que vou te contar. Panelinha de pressão. Então eu percebi rapidamente que, mais uma vez, eu já tinha feito isso antes, quando eu fui para a Austrália, na minha transição de vida toda. Mais uma vez eu troquei uma coisa por outra e continuava sentindo aquele vazio. Então hoje, com o que eu aprendi, descobrindo que como eu passo os meus dias é como eu vivo a minha vida, né? E sabendo que existem ações que eu posso implementar todo dia para conseguir viver melhor a cada momento, hoje eu sei que talvez eu não tivesse trocado de emprego. Talvez eu estivesse lá vivendo muito melhor. Porque quando eu vivia o meu trabalho, eu vivia um trabalho onde eu não me movimentava, eu não me alimentava bem, eu não aceitava o repouso, eu tinha que trabalhar 24 horas por dia e estar conectado o tempo inteiro. Eu era multitarefa ao extremo. Eu vivia uma cobrança excessiva no meu tapas, eu preciso ser melhor, eu preciso competir, eu me comparava socialmente com todo mundo. E isso fez com que eu chegasse num ponto onde eu estava em ebulição, eu estava para uma panela de pressão para explodir. Perfeito. Né? Se eu estivesse vendo esse mundo, lembrando que eu posso dizer não para alguma coisa para poder respirar um pouquinho antes de entrar numa reunião. Eu posso, antes de falar com o meu time, fazer um check-in de 5 minutos para a gente falar sobre o que está funcionando. Eu posso cobrar resultado e apreciar entregas. Se eu tivesse esse equilíbrio, se eu tivesse o E naquela fase, talvez não tivesse trocado. Claro que muita gente talvez precise trocar. Talvez seja um lugar que não é o seu. Né? Mas hoje eu sei que eu talvez não precisasse fazer isso. Tanto que hoje, na carreira maravilhosa que eu vivo, tem dias que eu falo, meu Deus do céu, por que eu tô aqui? Porque eu também, como todo ser humano, tenho esses dias. Né? Agora, quando você aprende quando você percebe que uma vida mais feliz é uma vida de viver... Eu gosto de fazer uma comparação. Uma vida mais feliz não é uma vida do lugar mágico e perfeito. Você colocou no começo, né? Felicidade para sempre. É uma vida mais madura, onde eu enfrento a realidade como ela é, pago as minhas contas, lido com os desafios e, de novo, percebo que eu sou capaz de impactar o meu dia. Né? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso moldar cada um dos meus dias para dias um pouquinho melhores. E esse um pouquinho melhor todo dia gera em você autoconfiança e autocapacidade. Eu me torno agente, eu me torno protagonista. Eu não preciso ficar à mercê do mundo ansioso. Eu posso, no meio do mundo ansioso, me dar um momento de paz. Até porque esse molde envolve fazer escolhas, né? Fazer então, escolhas e agir. Se a gente faz e agir. Então, se a gente está num contexto que não é bom, não está favorecendo, né? Fazer escolhas. E em termos de felicidade, saber e não fazer dá no mesmo que não saber. Então, eu preciso escolher e eu preciso colocar em prática. Senão, muito integral também. É muito integral. Né? Não, sem ação. Incrível. Exatamente. Então, ele comentou agora, eu adorei essa tua fala de que provavelmente você não teria feito a troca de carreira se já tivesse, né, todo o conhecimento que você tem hoje. Se identificou, né, Zé? Me identifiquei muito, porque comigo seria a mesma coisa. Quer dizer, a saída da carreira corporativa e a ida, né, para a carreira acadêmica de consultor, que me propiciou, né, na verdade, duas coisas começaram ao mesmo tempo, né, o mergulho no autoconhecimento e essa saída. Por quê? Porque eu via a minha carreira corporativa num eterno ou. Eu queria ter uma alta qualidade de vida, eu queria poder, né, viajar, eu queria poder pegar a onda, eu queria poder manter o meu corpo saudável, eu brigava para ter isso e ao mesmo tempo eu também queria ganhar dinheiro, eu queria ter uma carreira de sucesso, então eu ficava alternando entre as duas coisas que nem um louco, né, e querendo criar um certo personagem, né, que conseguiria fazer tudo bem, né, e ao mesmo tempo chocar os outros por conta da sua... E aquilo ali foi me deixando doido também, esgotado também, e de alguma maneira adoecendo mesmo, né, de certa forma. E eu vejo assim, que se eu tivesse a visão integral, né, o conhecimento da abordagem integral que eu tenho hoje, naquela época, provavelmente eu teria continuado na carreira corporativa. É que a nossa vida acontece no pequeno espaço onde a gente coloca a nossa atenção. Né? Então, se a nossa atenção é crescer, ganhar dinheiro, preciso chegar lá e preciso ser melhor do que o outro,
É o que eu estou vendo. Eu gosto de usar como exemplo, né? Quem já teve vontade de comprar um carro, né? Sai um carro novo, você ficou com vontade de comprar, você passou 6 meses, 1 ano guardando dinheiro para comprar aquele carro. Você já percebeu que você sai na rua, parece que todo mundo resolveu comprar o mesmo carro da mesma cor? Você só vê aquele carro, né? Aonde a gente coloca a nossa atenção, aquilo cresce. Exato. Né? Se a minha atenção é, eu preciso ser melhor e crescer e ganhar mais dinheiro, e por que eu não consigo fazer tudo? A sua atenção é naquela falta, é aquilo que você vive. Então, um dos grandes mecanismos da psicologia positiva é como é que eu começo a modular a minha atenção. Eu preciso continuar vendo o que está faltando, e é o que a psicologia positiva fez, né? A psicologia tradicional focava nas deficiências humanas. Perfeito. A psicologia positiva começou a focar na potência, para a gente trazer um equilíbrio. É a mesma coisa, como é que eu foco naquilo que eu preciso mudar, melhorar, onde eu não cheguei ainda, mas também modulo meu foco e amplio e vejo o todo. Quando eu vejo o todo, eu me torno mais criativo para lidar com o momento. Né? Ô Zé, no podcast que o Henrique participou lá com a doutora Ana Beatriz, ela falou um negócio que foi muito interessante, que ela falou assim, a gente se aliena no coletivo e transcende no individual. Ela comentou isso. Isso me lembrou da abordagem integral, né? Dos 4 quadrantes e tal. Então, tem o quadrante ali exterior, coletivo, né? Individual, coletivo também, enfim. Então, eu fiquei pensando aqui, para vocês dois, né? Essa pergunta. A busca por uma vida integral ou por uma vida feliz, ela é necessariamente individual ou ela pode ser coletiva também? Boa. Vai lá. Veja, é interessante isso, né? A psicologia positiva, ela teve a sua origem nos Estados Unidos, né? E ela veio muito carregada do individualismo americano. Então, eu posso, eu consigo, eu faço. Né? Tanto que muito de como ela começou foi com intervenções individuais. O que eu posso fazer e muita potência. Até o próprio desenvolventismo, né? Eu posso desenvolver essas habilidades. Né? A psicologia positiva ela tem evoluído, e ela já foi para 2.0, 3.0, exatamente para compreender que o fenômeno felicidade não é somente individual. Ele aborda o coletivo também. Então, hoje os estudos são muito focados nisso, né? Sabemos hoje que as pessoas mais felizes em qualquer estudo já feito, em qualquer comunidade e cultura, são as mais capazes de formar bons relacionamentos ao longo da vida. Então, relacionamento é fundamental para mais felicidade. A gente também estuda as comunidades onde felicidade prospera, longevidade prospera e começa a entender o que em comunidade as pessoas fazem. Então, essa percepção de apoio, de confiança, de respeito, de amor recíproco. Então, existe muito estudo hoje para entender o coletivo, né? Muita gente pergunta, né? Mas como é que eu vou falar de felicidade num país onde existe, por exemplo, dificuldade financeira, miséria, né? E a gente tem que pensar que um dos principais países que iniciou a discussão sobre felicidade foi o Butão, onde uma coisa que não existe lá é riqueza individual. Né? Agora, existe uma espiritualidade, existe... E por que é importante a gente pensar nisso? De novo vem o E. Não se trata, eu preciso ter um país perfeito para então. É o ou. Não, existem exemplos de comunidades onde existe dificuldade e eles são muito felizes. Então, é o E de novo, né? A gente precisa começar a entender o todo. Mas nós vemos hoje na comunidade científica que não há como se falar felicidade apenas do aspecto individual. Mas claro, o individual importa, tá? Mas existe uma conexão inexorável entre o individual e o coletivo. Perfeito. E eu vejo assim, muito pelo lado a gente fala muito de escolhas, né? E mesmo na abordagem integral é muito isso, quer dizer, os quadrantes, né, da abordagem integral, você está inserido em diversos grupos, né, o tempo inteiro, que são relacionamentos, né? Seja no trabalho, na tua família, com um grupo de amigos, né? Então a gente está inserido nesses diversos grupos e veja, é uma escolha, né, que está, é uma nossa escolha poder escolher com que grupos a gente vai estar e de que maneira vai estar nesses grupos. Quais grupos me fazem bem, né? Quais grupos, né, de alguma maneira contribuem para essa sensação de felicidade. Eu encontrei, tem um termo aqui que vem muito também do budismo e do yoga, né? Que eu acho que traduz muito bem assim, a definição de felicidade dentro da ciência, no contexto da ciência da felicidade, que vai além dessa alegria, da coisa da alegria, que é equanimidade, né? Eu acho que equanimidade é um termo que traz, né? Traz muito
o que seria, né, efetivamente a felicidade. Quer dizer, transcende o alcance do objetivo, transcende, né? Então, assim, eu alcanço o objetivo, ok, legal, celebro, mas eu estou... É o aqui e o lá, né? Exatamente, eu estou equânime. O trajeto também é maravilhoso, né? O fato de eu estar... Né? Então, a gente, né, tem alguns autores, né, eu tenho tentado trazer, nesse momento da minha vida, muito isso para a minha vida, né? A ideia da vida como uma obra de arte, né? De você fazer a tua vida ser uma obra de arte, porque isso, de alguma maneira, desvia muito a tua atenção para o processo, para as escolhas, para cada escolha que você está fazendo, ao invés daquela tendência natural nossa de pá, objetivo. Né? Para onde é que eu estou querendo chegar? Né? Para onde é que eu estou querendo ir? Peraí. Né? Celebrar metas de resultado e de aprendizagem também, né? Exatamente. E sabe que dentro dessa questão de transformar a vida numa obra de arte, tem uma outra sugestão aqui, um pitaco para sua... Legal. Eu não me lembro o nome desse autor agora, mas tem um filósofo que ele tinha muita dificuldade em escrever. E aí chegou um ponto da vida dele onde ele disse, eu não vou mais escrever um grande livro. A minha obra fundamental eu vou escrever aos 70 anos. Até lá, eu só vou escrever rascunhos. E ele publicou mais de 80 livros em vida. E qual que é a ideia disso? Como é que a gente transforma a nossa vida numa obra de arte e percebe que a gente não precisa fazer isso de forma perfeita. A gente perceber que a gente... Tudo que a gente está fazendo é um rascunho. Sabe, quando eu abraço as minhas ações, pensando que eu estou fazendo algo hoje, que talvez, ou provavelmente vai estar melhor se eu fizer daqui a 1 ano e daqui a 2. Então, entendendo que a gente está sempre rascunhando o nosso caminho. Legal, né? Então, buscar essa obra de arte, mas com uma leveza... Com a leveza do rascunho. Com a leveza do rascunho. Né? Eu não estou entregando algo, eu não preciso ser Não. E isso é difícil de fazer e é fundamental. Foi o que fez esse autor, esse filósofo, eu esqueci o nome dele agora, efetivamente publicar tanto. Porque ele não estava mais preocupado em fazer a obra perfeita. Essa eu vou fazer só aos 70 anos. Kierkegaard. Não? Não. Não me lembro. Eu fico devendo essa. Tá. Isso que você falou sobre a gente não buscar obra de arte, mas sabendo que o rascunho, né, pode ser suficiente, é muito mais difícil, inclusive, num país como o nosso, que tem tanta comparação, que a gente vive com, né, hoje em dia, com redes sociais e tudo mais, a gente está sempre olhando a vida do outro. Sabe que eu tive uma experiência recente que eu fui visitar minha irmã no Canadá, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é como ninguém precisa provar nada para ninguém, assim, e as pessoas vivem mais plenas, mais leves, mais felizes, parece que viver é mais fácil, né, e daí volta pro nosso contexto aqui de Brasil, né, é tudo muito, muito competitivo, né, muita meritocracia, muito... Então, realmente, eu acho que esse contexto, pensando no coletivo, né, acaba que contribui muito para isso, né? Não só comparação social, mas a hiperconexão em tecnologia e desconexão humana. Eu fiz uma viagem pela Escandinávia e uma coisa que me impressionou muito foi ver as pessoas conversando em trem, em ônibus, em restaurante e andando na rua, olhando para a rua e não olhando para o celular. Foi impressionante, que aqui eu não consigo subir uma escada rolante sem ver que está todo mundo, ou 90%, né, conectado aqui. E as pessoas entram no elevador e não falam mais bom dia, não falam mais boa tarde. Essa conexão humana, né? Quando eu estava lá, eu percebi que as pessoas entram num ônibus, sentam uma de frente para a outra e de repente inicia uma conversa. Se olha no olho. E isso é tão rico, né? Eu vou dar um exemplo aqui de felicidade que a gente... Talvez quem está ouvindo o nosso podcast aqui não tenha passado por essa fase. Mas vocês devem se lembrar das locadoras de vídeo. Eu me lembro quando minha mãe me buscava na escola na sexta-feira, eu e meus 3 irmãos. E a gente ia para uma locadora de vídeo. Chegava lá, a gente passava 1 hora lendo o catálogo. Desenvolvimento intelectual, bem-estar intelectual. Isso. Eu estou aprendendo sobre os filmes, eu escolhi os meus 2 ou 3 que eu queria levar. Quando eu escolhia, meus irmãos também tinham escolhido 4 ou 5. E aí tinha uma negociação. Isso envolve negociação, relacionamento profundo. Perfeito. Ser assertivo, a saber dizer não, saber aceitar, saber escutar. E a gente tinha que escolher só 3. Minha mãe só levava 3, senão ficava muito caro. E 3 era necessário para poder devolver na segunda-feira. E não ter que voltar no final de semana. Então a gente escolhia os 3 filmes. Alguém saía mais frustrado que o outro, mas a gente ia para casa. Quando chegava em casa, minha mãe ia fazer bolinho de chuva. E a gente ia arrumar a sala para todo mundo ver o filme junto. Quando o filme era bom, a gente via 2 vezes no final de semana. E aí tinha alguém da família que era o responsável por rebobinar a fita para devolver na segunda-feira sem pagar multa. Olha o processo humano e o relacionamento que esse final de semana tinha. E hoje nós temos tudo, quantidade
e nós perdemos qualidade. Né? Então, quando a gente começar a entender que para todos os aspectos da integralidade, quantidade afeta a qualidade, né? A gente tem tudo e não tem... e parou de viver a experiência com mais, né? Então isso... Parou de viver a essência, né? Eu estou olhando muito tristemente aqui no nosso cronômetro. Vamos ter que agendar o segundo. Então, volume 2. Com certeza. Aqui e falei, não acredito. Deixa eu te perguntar para a gente fechar, Henrique. Assim, de uma forma bem simples, concreta, o que dá pra gente fazer efetivamente como primeiro passo para quem tá aí naquela fase de incômodo, de insatisfação e tal, e fala, puxa, quero uma vida mais feliz, mas não quero ter que ter o né? Ou seja, largar tudo que eu tô fazendo e tal. Tem que ter o O que dá pra, né? Qual que é o que a gente pode... Eu ia falar sobre gratidão, mas eu acho que essa está muito manjada, então eu vou deixar a gratidão de lado, apesar de ser uma das ações... eu gosto tanto. Então eu tento falar dela também. Mas eu acho que nem a gratidão você vai conseguir fazer ou praticar se você não aprender a construir no seu dia pausas. Boa. Pausas. A gente tem todas as músicas do mundo na palma da mão. E se eu perguntar para quem está ouvindo, quando foi a última vez que você parou para ouvir a música que você mais ama, do começo ao fim, prestando atenção na letra, cantando junto, ou de qualquer forma que te faça bem, eu garanto que a maioria não vai lembrar disso. Né? Então, nós precisamos reaprender, não dá para a gente desenvolver nenhuma habilidade sem eu refletir sobre as minhas ações. Então, uma vida de maturidade e bem-estar é uma vida de ação e reflexão. A gente hoje age o dia inteiro para entregar, para produzir, para ser produtivo e não pausa para refletir. Né? Para onde eu estou indo com essa produção toda? Eu estou indo para onde eu quero? Então, nós temos que reaprender a pausar. Se você puder pausar e respirar, e você encontra no YouTube aí infinitas várias práticas de 3 minutos. Você tem no seu relógio práticas que você pode usar. Então, inserir ao longo do seu dia pausas e respiração é fundamental. Encontrar ao longo da sua rotina ambientes sagrados. Eu gosto de pensar em momentos e ambientes sagrados. Né? Ambiente sagrado na minha casa é meu quarto. No quarto não entra celular há anos. Isso mudou meu casamento. Né? Na nossa mesa de refeição não entra celular. Gente, parece que é impossível, mas dá para fazer. Dá para fazer. Né? Então, eu tenho lugares sagrados na minha casa, que é o meu quarto, que é a minha mesa. Eu também tenho momentos sagrados. Também dá para fazer, mas no final de semana as pessoas ficam doidas comigo, mas eu não ponho a mão no celular. Ele não está comigo. Nunca aconteceu uma tragédia que eu precisava ter resolvido. Ele não está comigo, por quê? Final de semana eu estou com os meus filhos, eu estou com a minha família. Né? Se você não consegue fazer o final de semana inteiro, escolhe uma parte da sua noite, ou tire 5 minutos por dia. Então, eu acho que pausa, respiração e conexão com você, no caminho do autoconhecimento, da construção de uma vida melhor, é fundamental. Se você puder, junto com isso, quando você começar a ficar bom nisso, né? Pratica primeiro a pausa. Praticar gratidão também. E o que é a prática da gratidão? Parece meio esotérico, meio leve demais para ser significativo, mas a prática da gratidão é você modular a sua atenção para o que existe de bom na sua vida. Nada mais do que isso. Então, direcionar o foco. Você está focado no que está faltando, no problema, na conta para pagar, na dificuldade com o chefe. Quando você pratica a gratidão, você leva a sua atenção para as coisas boas que também existem. E aí você começa a trazer para a sua perspectiva intelectual o todo. Não é mais só a falta, é o todo. Quando eu vejo o todo, eu não estou resolvendo a falta, não. Eu continuo tendo um chefe difícil. Mas eu me torno mais capaz de lidar com ele porque eu me torno mais leve. Então, pausa, respiração. Você sabe que na tua aula, gratidão. ano passado, você deu uma dica, assim, sobre gratidão que mudou tudo, assim, a minha prática de gratidão, que foi o seguinte, você falou... porque assim, sempre tem, né, essas dicas de lista de gratidão. Antes de dormir, você faz a lista diário, dos pontos, dos pontos de gratidão do dia, das coisas boas. E você ensinou a sentir de novo. Isso. Cara, isso mudou tudo. Assim. Gratidão como palavra, como conceito, é só uma palavra bonita, gente. Então virou moda falar. As pessoas assinam um e-mail com gratidão. Como palavra não tem valor. A gente tem que entender que só falar essa palavra e dizer que eu sou grato pelo teto da minha casa. Não, se você não se sentiu grato pelo teto naquele dia, falar que você é grato não vale, não tem valor. Né? A gratidão só se torna transformadora como experiência. Sim. Então, quando você praticar gratidão, se você puder, respira fundo e reviva. Reviva a situação. Tente encontrar alguma coisa das suas últimas 24 horas. E tente encontrar algo prático. Não é eu sou grato pela minha família. Não. Se você teve uma experiência em família que te fez sentir muito bem,
Fecha os olhos por 2 segundos e reviva. Tenta sentir o abraço que você recebeu, o cheirinho da pessoa do seu lado, a voz de quem falou com você. Perfeito. Reviva aquilo, porque seu cérebro confunde. Ele vai jogar no seu corpo os hormônios Os mesmos que te fizeram hormônios sentir que- bem. A energia, Aí você é grato. Caramba, meu dia foi um horror. E olha o abraço que meu filho me Olha deu. o Eu sou um pai abraço. amado, um pai querido. Pronto, se alimenta disso. Quando a gratidão faz isso. A gratidão, ela promove a experiência do E, né, do integral. Perfeito. Então, vale a pena a prática também. Reviver. É. Ô Zé, dá tempo da gente falar sobre a mesma coisa, né? Como ter passos práticos para uma vida mais feliz, passos práticos para praticar uma vida mais integral. Olha, uma das coisas que eu percebo é que, assim, realmente os autores que implicam, né, em colocar o desenvolvimentismo em oposição à psicologia positiva, eles realmente estão querendo briga, na verdade. Eles gostam de uma briga, né? Gostam do debate, né? Gostam do debate, gostam do UOL, né? Eles amam o UOL. Porque, assim, veja, o que eu tenho na minha prática mesmo, no dia a dia, né, em termos de prática integral e principalmente para me manter conectado, para me manter não só conectado com as pessoas, mas para me manter conectado com meus pensamentos, com as minhas emoções, passa muito pelo que o Henrique falou. Né? Então, assim, eu tenho no meu celular lá, né, salvo lá, práticas de 3 e 5 minutos. Né? Então, o que eu faço quando eu estou trabalhando em casa, sempre, né, de tempos em tempos, né, se eu não lembrar, tem na minha agenda, pula, tá? Tem lá que é um compromisso que tem 2 vezes por dia, todo dia, se eu não lembrar, vai pular, né? Que é o Being Mindful, né? Lá que tem é o compromisso. Me lembra lá toda hora de estar presente, de estar consciente, respirar. Então eu faço lá uma prática de 3 ou 5 minutos, depende da Tempo que você tem. da correria do dia. Eu faço ali 3 ou 5 minutos, né, que eu faço aquela praticamente uma respiração, né, exatamente aí uma observação dessa respiração, uma observação dos pensamentos. Eu gosto muito, né, tenho usado muito uma prática que, de alguma maneira, visa nos conectar, né, com o sistema nervoso parasimpático, né, aquela ideia de você alongar, né, a expiração, né, a exalação, né? Então alongar a exalação, né? Então aí já é uma prática respiratória mesmo, né? Passa a ser não de observar a respiração, mas uma prática de... Inspira e expira mais longo do que o Exatamente. tempo que inspirou. Tem uma que, assim, não é todo mundo que consegue fazer de primeira, mas eu gosto muito de fazer ela, que você inspirar em 4. 4, 4, 7? Não, eu faço assim, 4, 7, 8. 4, 7, 8. Então, inspira em 4, aí você prende 7... segundos Solta em 8. E solta em 8, né? Então, assim... mas dá para fazer uma escala menor aí para quem é iniciante. Né? 4, olha, começar com 5, 4, 6 só. Tá. Inspirando em 4 e expirando em 6, por exemplo, já é um começo para quem está muito acelerado, né? Porque quem está muito acelerado, com certeza vai perceber que o foco total é em inspiração, né? E aí tem aquela coisa do respirar fundo, né? Que as pessoas falam muito. Ficou nervoso, respira fundo. Não, respirar fundo não. Calma. Né? Expira, né? Respira lentamente, né? Que é justamente para desarmar esse sistema nervoso simpático de luta ou fuga. Né? Então, acho que essa é uma prática legal para a gente trabalhar. E eu tenho uma dica. Tcharam! Eu fui por muito tempo, Henrique, religiosa, né? Por muito tempo. E desde alguns anos para cá eu tenho outros caminhos de uma espiritualidade mais expandida. E uma coisa que eu descobri é que enquanto eu estava numa prática religiosa, uma forma de orar, de fazer oração para Deus, era muito voltada para pedido. E hoje eu ainda oro, né, para Deus da mesma forma, apesar de meditar todos os dias, né, ter momentos, mas eu ainda tenho, depois da meditação faço uma oração e agora as minhas orações são focadas em agradecer. Né? Então, deixei de olhar para a falta, né? E muitas vezes no contexto de religião, de igreja e tal, a gente acaba aprendendo a pedir, né? Com aquela súplica, com aquela coisa de se foi da tua vontade, por favorzinho, né? Deus, eu tô aqui tão pequenininha, né? Então, não, ao invés de orar pedindo, você ora agradecendo. Isso aí também faz toda a diferença. Excelente.
Que legal. Excelente. Henrique, deixa referências tuas, enfim, faz aí teu marketing, né? Faz teu merchan super à vontade. Depois que você se inscrever aqui no canal, se você quiser, você me encontra em henriquebueno.felicidade, tanto no Instagram, talvez mude de ponto para underline, não sei, mas é Instagram, LinkedIn, YouTube, henriquebueno.felicidade. Meu site é henriquebueno.com.br. Tá. Eu faço palestras em vários lugares, também tenho bastante treinamento e mentoria em torno da ciência da felicidade. Prazer me conectar com qualquer um, estou à disposição, não só de qualquer um, mas o nosso segundo, quem sabe terceiro volume aqui do podcast. Eu quero. E lá no teu site dá para encontrar, então, cursos, né? Formas de aprender um pouco mais com você. Sim. Maravilha. Legal, show de bola. Que legal, né? Muito bom, muito bom. Se você amou esse episódio, assim como a gente amou, e tá gostoso o clima aqui, né? Que a gente tá com uma energia, assim, de felicidade, eu acho. Né? Eu acho que é isso. Contentamento. Energia de contentamento. De contentamento, né? Então tá muito gostoso. Se você também gostou, se você também sentiu isso daí, você, por favor, nos conta aqui nos comentários. Segue o Henrique Bueno. E não perca o nosso próximo episódio, que vai ser sobre evolução de carreira. Com o convidado Carlos Cade. Então vai ser super legal também. E nos vemos no próximo episódio.